Universidade privada ou federal? E agora, qual que você deve escolher? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Já deixa um like aqui se você gosta dos meus conteúdos, faça sua inscrição e continue me acompanhando por aqui. Gente, eu vou gravar uma dúvida muito comum por parte dos meus alunos e alunas, que é aquela dúvida que surge na cabeça dos estudantes quando eles precisam escolher uma universidade, uma faculdade para cursarem a graduação. Será que eu devo necessariamente fazer de tudo para ingressar em uma instituição pública ou será que a instituição privada também traz aí algumas vantagens? E é justamente sobre isso que eu vou falar para vocês, até para, na minha opinião, desmistificar aí algumas coisas, que as pessoas acreditam a respeito dessa escolha. Primeiro, a minha experiência, a minha formação. A minha formação ela é predominantemente de instituição privada. Eu tive a oportunidade de fazer uma das 3 especializações que eu cursei em uma universidade federal, conceituada aqui de Minas Gerais, e tive a oportunidade de fazer também cursos de extensão, até com uma carga horária bem alta, 200 horas, 300 horas, além dessa especialização em uma universidade pública, mas eu diria que 90% da minha formação é de instituição privada, ok? Com relação à minha experiência profissional, tenho as 2 experiências profissionais. Eu atualmente leciono em uma instituição privada. Eu comecei em instituição privada, fazendo aí substituições, participando de bancas de TCC. Então, já tenho aí alguns anos de experiência em instituição privada e recentemente, há alguns poucos anos, eu tive a oportunidade de trabalhar como professora substituta em uma universidade federal. Eu fiquei o tempo máximo do contrato temporário, que são 2 anos. Nem preciso dizer que a via de ingresso é por meio de um concurso público, naturalmente em uma modalidade mais simplificada, mas é só para que vocês entendam um pouco aí a minha experiência profissional com relação a isso. Então vamos ponderar alguns pontos, fazer uma comparação entre instituições públicas e instituições privadas. A primeira comparação é a mais óbvia, na instituição federal, na instituição pública, e aí a pública pode ser estadual também, a instituição pública federal ou estadual, você não paga, não existe aí a mensalidade. Então você vai ter acesso a um ensino de qualidade dentro daquela área que você escolheu de forma gratuita. Não existe aquela relação entre consumidor e prestador de serviços da esfera privada quando você estuda em uma federal. Já na instituição privada você paga. E aí existem programas de bolsas, existem aí inúmeras situações, existem programas de financiamento por parte do governo, a exemplo do ProUni, do FIES, só para dar um exemplo, gente. Eu nem sei como que isso está funcionando hoje no atual cenário do nosso país, mas assim, apesar de ser paga, é possível você conseguir desconto, bolsa, é possível você obter programas de financiamento, de crédito estudantil. Ok? Então paga, mas existe uma flexibilização aí caso você disponha de menos recursos. Até as próprias instituições de ensino privadas, elas oferecem aí bolsas solidárias, desconto, dentre outras possibilidades para poder facilitar. A segunda, eu fiz um roteirinho aqui, tô olhando para minha colinha. A segunda diferença tem a ver com o currículo e a experiência dos professores. Naturalmente, nas instituições públicas, a exemplo das instituições federais, os professores eles tendem a ter um currículo e uma formação curricular melhor do que nas instituições privadas. A maior parte dos professores nas instituições públicas, eles são mestres, eles são doutores, eles têm aí uma longa trajetória em pesquisa e eles entendem muito do assunto referente à matéria que eles trabalham, porque eles passam muitos anos estudando aquilo ali. E, na grande maioria das vezes, eles trabalham em regime de dedicação exclusiva. Então, o professor da universidade pública, não sempre, gente, mas na maioria das vezes, ele é só professor universitário, não cumulando aí com outros cargos públicos. Por favor, não estou dizendo sempre, mas na grande maioria das vezes. Já o professor de instituição privada, ele tende a ter menos titulação.
Então, hoje em dia, mestrado é quase que um pré-requisito. São muito poucos professores que ingressam hoje no ensino superior sendo só especialistas. A maior parte deles é mestre, já existem até doutores. Mas ainda existem alguns especialistas no ensino superior privado, né? Hoje muita gente que tem mestrado, mas menos gente com doutorado do que, por exemplo, em âmbito de uma federal. O critério para contratação também é diferente. Na instituição pública, se você vai trabalhar como professor substituto, né, de forma temporária ou como efetivo, sempre existe um concurso. Os professores são contratados aí por meio da aprovação em uma série de etapas, enquanto na instituição privada existem sim, né, os editais, existem as seleções. Hoje, a instituição que eu leciono hoje, eu ingressei nela via edital, eu não fui indicada, eu não conhecia ninguém, mas pode ser que alguns professores ingressem por meio, né, dessas indicações. Com relação à experiência técnica, a atuação profissional, os professores da federal, eles, como eu falei, são na maioria das vezes acadêmicos. Já os professores da instituição privada, eles têm aí uma bagagem em termos de atuação técnica profissional mais diversificada do que na federal. Então, na instituição privada que eu leciono hoje, eu tenho colega juiz de direito, tenho colega delegado de polícia, tenho outros colegas que são, a maioria, né, são advogados e advogadas como eu. Então, os professores das instituições privadas, eles tendem a ter uma atuação prática, e aí eu tô falando do direito, né, que é a minha realidade, mas isso se aplica para algumas outras carreiras também. Então, eles tendem a ter uma atuação prática que os professores das instituições públicas, quando são só acadêmicos, muitas vezes eles não têm, né? O conteúdo deles é teórico. Com relação à pesquisa, se você se identifica com pesquisa, as federais, as instituições públicas, elas já têm um ensino muito mais voltado para pesquisa, para a formação de pesquisadores do que a instituição privada, que tende a ofertar uma formação mais voltada para as realidades do mercado de trabalho. Não estou dizendo que não tem mercado de trabalho, formação para mercado em instituição pública, nem que a instituição privada não existe pesquisa, pessoal. Eu estou só fazendo um comparativo. A instituição pública é mais voltada para pesquisa e a instituição privada é mais voltada para as realidades do mercado. Você tem que pensar aí com o que você se identifica mais. Com relação a formas de ingresso, em ambas as situações você vai ter que fazer a prova do Enem, só que a instituição pública, a instituição federal, ela é mais difícil de você entrar, então você tem que obter uma nota mais alta na prova do Enem, especialmente na redação, para você ingressar aí em uma das diferentes formas de ingresso nas federais. Já a instituição privada, ela tende a ter critérios mais fáceis de ingresso do que em comparação às instituições públicas. É claro que hoje em dia já existem, né, nas instituições públicas as ações afirmativas, a exemplo das políticas de cotas, mas ainda na instituição pública a gente tem um perfil mais predominante de aluno que cursou um ensino privado, ensino médico privado, né, teve acesso a uma boa educação de base, já atrás de casa o capital cultural, o que facilita a sua entrada numa universidade pública. Já na universidade privada, por ter critérios de ingresso mais fáceis, a gente consegue alunos que eventualmente teriam mais dificuldades aí para ingressar em uma instituição pública, eles conseguem ingressar em uma instituição privada com mais facilidade. Gente, algumas instituições públicas, né, exemplo das instituições federais, o regime de estudo ele é um regime integral, tem aulas de manhã e à tarde, e os professores eles tendem a cobrar bastante, porque a maior parte dos alunos estão ali só por conta de estudar. Então, às vezes é um regime de ensino mais difícil para você conciliar se você trabalha, diferentemente das instituições privadas que tendem a ter aula só em um turno, né, ou só de manhã ou só à noite, por exemplo, e aí é mais fácil para o aluno trabalhador, às vezes, cumprir todos os créditos referentes às matérias numa instituição privada do que numa instituição pública. Eu ainda sou a favor de fazer o que você pode com os recursos que você tem. Se você, na sua cidade, tem uma instituição pública, tente ingressar nessa instituição, porque você vai ter acesso a uma boa qualidade de ensino, né, sem precisar despender aí dinheiro direto na mensalidade, porque ainda assim você vai ter que gastar com livro, né, com outros materiais, com transporte, com lanche.
mas você vai ter acesso a uma qualidade de ensino que é uma qualidade de ensino boa, ótima, sem precisar gastar. Agora, se na instituição que você, se na cidade que você mora não tem instituição pública, né, federal nem estadual, só tem instituição privada, faça o seu curso superior em uma instituição privada. Isso não vai te trazer aí limitação nenhuma em termos de eu fiz instituição privada, não vou conseguir passar na OAB, ou não vou conseguir trabalhar, ou não vou me envolver com pesquisa. No fim das contas, vai muito do perfil do aluno e do direcionamento que o aluno quer dar para a carreira dele, para as escolhas que o aluno faz. Então eu tenho ex-alunos formados em instituições públicas que hoje estão advogando no mercado de trabalho, no mesmo mercado da mesma cidade que ex-alunos meus que formaram em instituição privada e que também quiseram ser advogados ou advogadas. Tem alguns que são concurseiros, né, que hoje ocupam cargos públicos, do mesmo jeito que eu tenho aí ex-aluna da instituição privada que hoje está fazendo mestrado e está aí dando os primeiros passos na carreira acadêmica. Então vai muito da sua dedicação e do seu perfil e do direcionamento que você quer dar. Tente aí as possibilidades envolvendo federais, se tiver na sua cidade, né? Se a sua família puder te manter, às vezes, fora da sua cidade, tente uma instituição pública. Mas se isso não for possível para você, tente uma instituição privada. E aí, gente, procure uma instituição privada com boa reputação. Olhe os índices dessa instituição aí junto ao MEC, procura saber da titulação dos professores, da experiência deles acadêmica, se existe projeto de pesquisa de iniciação científica, se não existe. Se tem profissionais aí com diferentes perfis, por exemplo, no caso do direito, né? Advogado, juiz, promotor, delegado, com diferentes perfis jurídicos trabalhando. Então, se você optar por uma instituição privada, isso de forma alguma representa um entrave para o seu futuro profissional. Estou aqui hoje, advogada com 12 anos de experiência, professora universitária, com uma trajetória inteira de instituição privada. Isso não representa um entrave para você, mas eu tive o cuidado de procurar, né, principalmente para minha graduação de base, uma instituição privada de boa reputação, né, com bons índices aí, em termos de aprovação na OAB, bons índices junto ao MEC, ok? Espero que esse vídeo tenha sanado a sua dúvida e lembre-se, nessa vida a gente faz o que a gente pode com os recursos e considerando as possibilidades que a gente tem. Um grande abraço e até mais!